Aqui, ó, o Conselho Municipal de Política Urbana, o CONPUR, aprova uma recomendação que será enviada ao prefeito de Belo Horizonte, Fádio Norman, para a retirada do projeto de lei que estabelece o plano diretor da cidade. PL altera a chamada outorga onerosa, que é um valor pago pelos construtores para construir além do limite recomendável. Por exemplo, um empresário quer construir um prédio, ali só pode ser de 4 andares. Ele paga um valor maior para construir esse prédio com mais andares, por exemplo, né? Estou comparando aqui a grosso modo. A proposta enviada pela Prefeitura é aprovada em primeiro turno na Câmara Municipal, diminui o valor dessa cobrança. Por causa da polêmica forte na base do governo, o prefeito disse, o Ricardo Kertzmann, em entrevista exclusiva à Itatiaia, que não poderia apresentar um substitutivo ao texto original. Nessa quinta, o CONPUR, então, aprovou uma recomendação para que o prefeito retire o projeto de lei ao invés de apresentar um substitutivo. Que confusão! Você consegue me explicar? Consigo, Júnior. Isso são as vozes do atraso que insistem em não abandonar a cidade, o estado e o país, sabe? É impressionante. É o pessoal que é contra o progresso, é o pessoal que é contra a indústria, é o pessoal que é contra a construção civil, é o pessoal que é contra o setor imobiliário, o pessoal que é contra as pessoas mais pobres morarem no centro da cidade e não sei lá, 10, 15, 20 quilômetros em periferias. O projeto, essas mudanças foram muito boas para poder corrigir aquele desastre do plano diretor que foi aprovado pelo ex-prefeito anterior, Alexandre Calil. Aquilo foi um desastre para a cidade. Aí, quando as coisas começam a caminhar, graças ao vereador Gabriel Azevedo, presidente da Câmara, graças ao prefeito Fádio Norman, quando as coisas começam a entrar nos eixos, vem as vozes do atraso para poder retroagir tudo de novo. Isso não dá não, gente. Tem que pensar na cidade, tem que pensar na população. Isso é bom para todo mundo. E olha, só deixar claro, não tem nada a ver com questões ambientais aqui, tá? Não é quando a gente briga que está construindo onde não pode, não. É só uma questão de preço. Esse pessoal quer que cobre muito caro das construtoras para poder construir além do que é permitido hoje. Como se esse cobrar muito caro não fosse repassado por os preços dos imóveis, fazendo que só pessoas ricas consigam morar no centro da cidade e as pessoas mais pobres tenham que morar longe. Ô, Malcamargos, cobrar um pouco mais caro, tô tentando fazer o advogado do diabo aqui, hein? Cobrar um pouco mais caro faz com que eles desistam de construir naqueles locais e vão para outros lugares. Me parece que pode ter um caminho também que é interessante ali, ou não? Júlio, nesse caso, eu discordo completamente do Ricardo Kertzmann e valorizo muito a ação do CONPUR. O plano diretor já é um planejamento em relação a para onde, qual o caminho do desenvolvimento da cidade, onde se deve ter a construção de altura X, o que se pode, de tipo de comércio, de tipo de relação com a cidade, em cada um dos bairros, em cada uma das áreas do nosso município. Agora, submeter isso ao poder do dinheiro, você comprar um espaço para poder ter mais vantagens, para ter mais espaço, em detrimento do interesse social, em detrimento do interesse público, em detrimento do meio ambiente, é submeter uma lógica que eu não concordo. O plano diretor tem sim que planejar a cidade. Agora, colocar esse jogo financeiro que vai beneficiar só aqueles que têm mais dinheiro, para mim, deve ser retirado do projeto, deve ser pensado uma outra forma de desenvolvimento de Belo Horizonte. É disso que nós precisamos. E aí, Eduardo Costa? Concordo 1000% com o Malco Camargo. E é o seguinte, construção a mais na Barão Homem de Melo, nem pagando, com todas as dificuldades possíveis. Construção a mais ao longo do Antônio Carlos, toda a facilidade do mundo. Porque só vai fazer bem a região. O detalhe, Júlio, é discutir. Aqui no limite de Belo Horizonte com Nova Lima, não adianta você pagar, porque se você, a prefeitura cobrar de cá ou de lá, cobrar R$1.000 a mais por metro quadrado, as construtoras pagam e constroem os pigões e vendem por 12 milhões. E vai ficando impossível como está. O Belvedere está impossível, o Buriti está impossível, o Castelo está impossível. Então é induzir o crescimento, facilitando as coisas onde precisa construir e complicando onde não dá mais para construir. Agora, como disse o Malco, sem pôr dinheiro no meio. Mas esse é o problema do Imalco, né? Porque quando você aprova esse tipo de retroage, esse tipo de lei, você vai encarecer a construção. Mas aí você só permite que pessoas ricas morem nas cercanias da cidade ou dentro da cidade. Aí você empurra as pessoas mais pobres para fora, sem transporte público e sem estrutura viária. É condenar todo mundo a ficar nas tais latas de sardinha durante 2, 3 horas por dia para vir trabalhar. Eu acabei de falar, pode construir ao longo do Antônio Carlos, ali no São Francisco, tem muito lote vago lá precisando para induzir o crescimento ali perto da Mira, perto do Hospital Belo Horizonte. Então a gente concorda. Concordo que... Depende do lugar. Depende do lugar e tem que ter limite. E aí, Rita Mundim, o que você acha disso tudo? Eu coloco mais um adendo nessa discussão. Eu acho que quando isso foi feito pelo prefeito anterior, havia um interesse claro de valorizar as áreas
fora, né? Aquelas que não haviam sido valorizadas ainda. Então, isso pode ter havido aí um grupo interessado em empurrar esse crescimento para a periferia de Belo Horizonte, para valorizar terrenos adquiridos ou não. Então tem outra leitura nisso aí. E eu concordo com o Malco, concordo com o Ricardo Kerstmann, pode tocar o aleluia, mas a verdade é essa, é um absurdo essa cobrança além daquilo que foi estabelecido pelo plano diretor. E eu acho que pode ter havido esse interesse de quem comprou esses terrenos de empurrar a população para essa área que não valia nada e passou a ter valor pela supervalorização das áreas do centro de Belo Horizonte. Eu vou aproveitar que o aniversariante do dia gosta muito de mim e pedir vênia, viu? Por favor, fica à vontade. Liberdade poética. O decano tem sempre prioridade. Amém. Rita e Ricardo concordam. Não, ela não concorda comigo, gente. Não concorda. Não estraga, não. Toca, aleluia. Gente, é sexta-feira, né? Vamos terminar pra cima aqui. Parabéns pra você. Viva o Júnior. Tchau.